TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre Ele seja louvado. Estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, Ele vos conduzirá à plena verdade. Pois Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu, por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando a solenidade da Santíssima Trindade. Esse mistério do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A função desta solenidade que a liturgia nos propõe neste domingo, primeiro domingo após nós termos encerrado o tempo pascal, dando início ao tempo comum, não é para tentar explicar o mistério da Santíssima Trindade. Porque quando nós falamos de mistério na igreja, não é algo escondido. Não é porque a Santíssima Trindade está escondida e a gente não vai conseguir decifrar isso. Não é sobre o escondimento da Santíssima Trindade, não. Quando nós falamos de mistério na igreja, o que nós queremos dizer? O que a igreja está querendo dizer de mistério? Meu irmão, minha irmã, mistério para a igreja quer dizer algo tão grande que a nossa capacidade humana não consegue abarcar todo o conhecimento sobre o que é a Santíssima Trindade. Isso chamamos o mistério da Santíssima Trindade. Então, celebrar a Santíssima Trindade não é tentar explicar o que é, mas, acima de tudo, mergulhar nesta graça, nesta missão, nessa força que é todo o fundamento da igreja. Nós nascemos da Santíssima Trindade. A igreja nasceu da Santíssima Trindade. Pai, Filho, Espírito Santo. A nossa essência é uma essência trinitária. A nossa essência é uma essência de comunidade. Comunidade perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós descendemos dessa comunidade perfeita. Então essa celebração, esse evangelho quer nos mostrar isso. Quer nos mostrar que nós, através da força do Espírito Santo, pela graça de Deus, nós vamos adentrando nesse mistério, nessa beleza da Santíssima Trindade. Um Deus que ao mesmo tempo é um e ao mesmo tempo é três. Para a gente tentar entender o que é que isso está querendo nos dizer. Na dimensão da igualdade, o Pai, Filho e Espírito Santo são iguais no quê? Os três são eternos, os três têm o mesmo poder, são onisciente, onipotente, onipresente. Qualidades que somente são da Santíssima Trindade.
Na divindade, o Pai não é mais Deus do que o Filho, do que o Espírito Santo. Jesus não é mais santo, mais Deus do que o Pai e o Espírito Santo. O Espírito Santo não é mais santo do que o Pai, mais Deus do que o Filho. Os três são santos. Os três estão na mesma igualdade. Agora, o que é diferente deles é a missão. Na missão, cada um desempenha a sua missão. O Pai é Pai. Toda essa dimensão da criação. Mesmo que durante a criação estava presente o Filho e o Espírito Santo. O Filho é aquele que vem para nos remir. Vem para nos salvar, o Salvador. Não que na salvação o Pai não existia, nem o Espírito Santo. O Pai e o Espírito Santo também estavam no projeto da salvação. Mas é o Filho que veio assumir a nossa humanidade. E quando nós falamos do Espírito Santo, né? Não é que agora o derramar do Espírito Santo é perene no mundo, o Pai não está presente nem Jesus. Mas a missão nesse tempo atual é do Espírito Santo. E nós percebemos esta graça, nós percebemos essa força, essa graça, nós percebemos essa caminhada da igreja para ir nos adentrando ainda mais nessa beleza, nesse mistério da Santíssima Trindade. Mesmo que muitas situações a gente não consegue compreender na sua totalidade, isso não quer dizer que não exista. Quando nós falamos dessa unidade, desse Deus que é um, né, e ao mesmo tempo é três, não é que ele se divide, né? Um Deus que vai lá e se divide em três, depois ele volta a se juntar de novo, não é isso, né? É uma dimensão muito maior do que a nossa capacidade humana possa compreender. Em certas situações nós temos que acalmar o nosso coração. O mais importante é saber, a Santíssima Trindade está aí no meio de nós. Sempre existiu e dela emana toda a graça. Dela emana toda a força. Do coração do Pai, do Filho e do Espírito Santo é derramado sobre nós toda a graça necessária. E isso nos basta. Muitas vezes queremos fazer tantas especulações, né, para chegarmos à conclusão de quem é a Santíssima Trindade, o que é a Santíssima Trindade, e a gente se perde. Se nós olharmos a dimensão trinitária das coisas, nós vemos muito isso no nosso mundo. De maneira tradicional, por exemplo, no mundo da biologia, né? Nós temos o mundo animal, o mundo vegetal e o mundo mineral. 3. No mundo da física, do átomo, nós temos os prótons, os nêutrons e os elétrons. E os átomos são as menores partículas. Olha o número 3 nessa dimensão. Nós vemos na dimensão da música, né? Para se ter uma música básica, precisa ter o quê? O ritmo, né? A letra, e precisa ter o som, né? Porque os outros arranjos, essas coisas todas, são coisas que vão sendo acrescentadas. Mas isso é o básico. Então, o 3 vai aparecendo em muitas situações da nossa vida. Muitas coisas nós vemos o 3 nos envolvendo. Tudo isso para a gente perceber que no dia a dia a dimensão trinitária, né, está presente na nossa vida. Tudo nos remete à presença da Santíssima Trindade no meio de nós. No meio de nós. Então nós precisamos também colocar esta graça na nossa vida. Perceber que a misericórdia de Deus nos envolve. Por isso que a igreja nos propõe celebrar a Santíssima Trindade. Nos celebrar essa dimensão comunitária.
por isso que nós, como cristãos católicos, não conseguimos viver a fé cristã católica longe da comunidade. A nossa essência é uma essência comunitária, é uma essência que deriva da comunidade perfeita. Por isso nós só conseguimos desenvolver a nossa vida, a nossa caminhada, dentro do aspecto da comunidade. Porque assim também, essa comunidade perfeita derivou a nós a dimensão da comunidade. Por isso, meu irmão, minha irmã, você também é chamado a viver isso. Viver esta graça de ser emanado, ser cuidado, ser gerado e ser protegido por essa comunidade perfeita. Muitas vezes não nos preocuparmos com grandes coisas, não nos preocuparmos com definições das coisas, mas perceber que no meio de nós, Deus está presente. Esse Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Esse Deus Trindade no nosso coração. E com isso, a graça de Deus vai nos envolvendo. Com isso, a misericórdia de Deus vai chegando até nós. E nós vamos percebendo que aonde nós estamos, nós não estamos sozinhos. Nós estamos envolvidos com a graça da Trindade. Isso é motivo de agradecimento para nós. É motivo de perceber esse Deus unitrino está presente na nossa vida em tudo. Naquilo que eu já citei e no nosso dia a dia como comunidade, como igreja. Teria, meu irmão, minha irmã, muitas coisas, muitas comparações para fazer, para comprovar essa presença da divina Santíssima Trindade no nosso meio. Mas o mais importante, meu irmão, minha irmã, é perceber que somos cuidados pela força da comunidade perfeita, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Deus possa abençoar você, abençoar a sua casa, abençoar a família. Que através da intercessão de Nossa Senhora e de Santo Agostinho, Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.